Determine o limite infinito. Bom, o x aqui está tendendo para o zero. A gente já mostrou em exercícios anteriores que quando esse valorzinho aqui do ln tende para o zero, ele tende para o menos infinito. Olha o gráfico aí que eu já mostrei em exercícios anteriores. Quanto mais o x se aproxima do zero, mais ele vai para o menos infinito. Qual é o raciocínio que você deve ter? Você tem que olhar tanto para o valor da esquerda quanto o valor da direita. Vamos olhar primeiro para o 1 sobre x. 1 sobre x, gente, isso aqui tende para o infinito positivo. Por que tende para o infinito positivo? Porque os valores aqui de baixo são muito próximos de zero. Valores muito próximos de zero na divisão levam para o infinito. Como esses valores vêm pela direita, ou seja, são valores positivos, 0,3, 0,2, 0,1, então o limite é mais infinito. Então, se tendesse pela esquerda, isso aqui seria menos infinito. Mas como tende pela direita, são valores positivos. Então, vai para o mais infinito. Tudo bem até aqui? Então, nós temos aqui um valor infinitamente positivo, né? Essa expressão é certa. E o ln? Eu acabei de falar para você que o ln ele vai para o menos infinito. Só que está vendo que tem um sinal negativo aqui? Menos com menos vira mais. Então, é menos vezes um valor negativo. Menos com menos mais. Ou seja, quando o x tende a zero pela direita, então o menos ln de x tende para o mais infinito. Ok? ln de x tende para o infinito negativo. Aí, menos infinito tende para o infinito positivo. Se eu fosse fazer o gráfico disso, né, ficaria alguma coisa desse tipo aqui que eu vou desenhar para você aqui. Ó. Seria assim, ó, o contrário, né? Ó. Isso aqui é o menos ln de x. Então, o que eu tenho aqui? Um valor positivo mais um valor positivo. Não é isso? Mais infinito continua sendo infinito positivo. Então, olha só a nossa resposta, tende para o mais infinito. Olha só, pessoal, essa questão é interessante porque veja que o limite aqui não é lateral, como nos exemplos anteriores. É só o limite de zero. Ou seja, eu tenho que analisar o limite pela esquerda e pela direita para resolver essa questão. Porque se os limites forem diferentes, não posso dizer que existe limite de x quando x tende a zero, tá? O limite dessa função quando x tende a zero. Mas eu sei que o limite existe porque a questão está me garantindo que existe. Diz que ele é infinito. Ele só quer saber se é positivo ou negativo. Mas a gente vai explicar com detalhes para você aqui. Antes de qualquer coisa, esse valorzinho aqui, vamos dar uma mexida nele. Ó. Expoente negativo, você deve lembrar, ele é o seguinte, ele inverte o valor, né? Porque x é como se fosse x dividido por 1. Então, para esse expoente negativo virar positivo, eu jogo o x lá para baixo. Fica o 1 vai para cima, o x vai para baixo. Aí o expoente que era negativo agora virou positivo. Está na hora de analisar o ln de x ao quadrado, ok? Esse gráfico que eu estou te mostrando aqui é do ln de x. Isso aqui é o ln de x. O que acontece? Quando o x tende a zero pela direita, ou seja, ele vem dos valores positivos e vai se aproximando aqui do zero, o que está acontecendo? Ele tende para o menos infinito. Perceba que quando os valores vêm pela esquerda, eu não tenho gráfico. Não existe limite de quando os valores são negativos para o ln de x. É aí que entra esse bendito do quadrado aqui. Porque todo valor negativo ao quadrado, ele vira um valor positivo. E aí o meu gráfico começa a fazer sentido. Então, por exemplo, não existe ln de x quando o x vale menos 0,5. Mas, como está ao quadrado, x ao quadrado vira positivo, né? Então, fica 0,25 positivo. Então, todos os valores negativos que não daria para usar no x normal, no x quadrado dá para usar. Entendido isso aí? Ou seja, sempre o limite vai dar certo. Vou fazer até um gráficozinho miudinho aqui para você ver. Ó. O ln de x é esse gráfico aqui. Ó. Aí, o ln de x quadrado é esse aqui,
mais esse aqui, porque ele permite a existência dos valores negativos. Por quê? Todo valor ao quadrado, menos 0,5 e o próprio 0,5, sempre vão dar o mesmo valor de y. Então, essa é a ideia. Então, pronto. Eu sei que o limite existe e dos dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita, eles estão indo lá para o fundo do poço, lá para o menos infinito. Então, eu já sei que isso aqui é um valor infinitamente negativo. E o que mais? Olha só, isso aqui é 1 sobre x ao quadrado. Quando os valores aqui são positivos e bem pequenininhos, o que vai acontecer? Ele vai para o mais infinito. Se o 2 não existisse, os valores negativos puxariam ele para o menos infinito. Já fizemos até exemplo disso aqui. Mas não adianta. Se eu fizer o menos 0,5, quando eu elevar ao quadrado, ele vira positivo. Ou seja, até os valores positivos, negativos, quando eu elevar ao quadrado, eles vão virar positivos. Então, quando eu tenho 1 dividido por um número positivo muito pequeno, ele arrasta para onde? Arrasta para o mais infinito. Só que eu não posso esquecer que existe ainda esse bendito aqui do menos. Então, menos com mais, arrasta ele para onde? Para o menos. Então, resumindo, aqui sempre vai dar positivo, não importa se é negativo ou positivo, porque qualquer valor que eu jogar aqui, ele vai virar positivo. Então, ele vai para o mais infinito, mas por causa desse menos, ele vira negativo. Então, eu tenho um valor infinitamente negativo menos infinito. Ou seja, dois infinitos negativos juntos vira outro infinito negativo. Essa aqui é a resposta, tá? Quando x tende para o zero, o ln de x ao quadrado vai para o menos infinito. Quando x tende para o zero, menos 1 sobre x quadrado também tende para o menos infinito. Então, menos infinito dá menos infinito. Logo, a resposta é essa que você pode colocar aí. Limite disso aqui, quando x tende a zero, é igual a menos infinito. Espero ter sido claro aqui nessa tentativa de explicação. Resumindo o que eu falei, foi o seguinte. Tanto esse primeiro quanto esse segundo, se não existisse esse quadrado, não faria sentido resolver essa questão. Porque o limite lateral desse aqui positivo existe e o negativo não existe, mas o quadrado permite que os dois existam. Aí vai acontecer isso que eu acabei de te mostrar aqui, certo? E nesse aqui, que é 1 sobre x quadrado, se fosse só 1 sobre x, os valores positivos levariam para o mais infinito. Os valores negativos levariam para o menos infinito. Mas quando eu jogo isso aqui ao quadrado, tudo isso aqui vira positivo. Então, ele vai jogar para o mais infinito. Só que o sinal de menos forçou ele ir para onde? Para o menos infinito. Então, menos infinito, foram 8. Menos infinito é igual a menos infinito, certo? Valeu.